Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. No vídeo de hoje vou te indicar uma leitura potente, estarrecedora, uma leitura incrível. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no Literaturice se ainda não for inscrito e de apoiar o meu trabalho, curtindo, compartilhando esse vídeo e comentando aqui nele, então, sobre o que você acha sobre o livro, se você já leu, se você não leu, quero muito ler. Fique até o final dele, então, para saber um pouquinho mais da minha experiência de leitura. Linda Bostrom Knausgaard é uma escritora que nasceu em 1972 nos arredores de Estocolmo, então trata-se de literatura sueca. E ela estreou em 1998 na poesia e até então esse daqui é o terceiro romance dela. Ele é baseado em experiências vividas pela própria escritora entre 2013 e 2017, quando ela foi internada num hospital psiquiátrico e submetida a muitas sessões de ECT, que é eletroconvulsoterapia, na qual descargas elétricas meio que desencadeiam convulsões no paciente. Esse é um tratamento, vejam, bastante polêmico porque é agressivo e violento. Nem todos os psiquiatras concordam quanto à sua efetividade, pelo contrário. E vemos aqui no livro uma desumanização de pessoas que possuem distúrbios psíquicos, como a bipolaridade, a depressão, que é o foco, então, desse tido tratamento. Há aqui uma passagem muito impactante sobre isso, porque a narradora, sim, estamos falando de primeira pessoa aqui, ela é escritora, assim como a própria autora. A gente já vai falar sobre isso, sobre esse traço de biografia que há aqui no livro. Mas quando ela foi se consultar com um médico que estava ali por trás desse tratamento, entre muitas aspas aqui, ele lhe disse então a respeito da perda de memórias. Eu disse que era escritora e que precisava da minha memória. Só então ele olhou para mim e disse que as lembranças voltariam. Elas sempre voltam, mais cedo ou mais tarde. Talvez não todas, de fato, não todas, mas é difícil, se não impossível, encontrar um tratamento totalmente sem efeitos colaterais. Você entende isso, não? Depois, você sempre pode inventar algo. Afinal, não é isso que os escritores fazem? Se formos comparar a personagem narradora, a protagonista aqui, com a própria autora, Linda Knausgaard, sim, há semelhanças aqui entre uma e outra. Então, as duas possuem nome e sobrenome iguais. As duas foram casadas com um escritor, eu estou falando aqui do Carl Ove Knausgaard, escritor da série Minha Luta, realmente Linda foi casada com ele. E as duas também tiveram 4 filhos e episódios aí muito violentos dentro dessa terapia, né, da ECT. A protagonista vai falar sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sobre a sua vida de adulta, em meio a muitos fragmentos de narrativa, de relatos. Às vezes é bastante caótico, porque vejam, ela está no meio de todo esse caos que seria a eletroconvulsoterapia, e é totalmente verossímil que ela se sinta confusa, inclusive sobre o que ela própria conta ali. Em vários momentos ela pergunta: eu já contei isso? Já, né? Não? Será? Em determinado momento há uma passagem que eu gostei muito aqui no livro, que é um momento muito brilhante da narrativa em que ela conversa com ela própria. Ela faz perguntas para si, que ela responde e tá ali na narrativa, no texto escrito. É maravilhoso. Também ela vai conversar com uma outra pessoa, que seria o você, quando ela cita aqui, se referindo ao marido. O marido é o único personagem que não tem nome aqui no livro. E, portanto, o casamento, o matrimônio e o divórcio são coisas bem presentes aqui, então, no livro. Assim como a abordagem a respeito das memórias e da perda delas. Em uma entrevista que ela deu para o Globo, olha só o que ela responde sobre isso. Todos nós precisamos de nossas lembranças. É explorando-as que nos tornamos humanos, que criamos nossas próprias vidas. Alguns pacientes perdem completamente a memória. Li um artigo recentemente que dizia que mais de 40 pessoas perdem completamente a memória todos os anos na Suécia, que é o país que mais recorre à eletroconvulsoterapia no mundo. Quando você está muito doente e já não é mais capaz de nada, puni-lo com choques elétricos é uma violência. Pois bem, então eu digo para vocês que esse livro é bastante assombroso, pesado em certa medida, com vários gatilhos, sim, porque trata sobre questões aí bastante delicadas. Mas nessa mesma entrevista, Linda vai dizer que achou surpreendentemente divertido escrevê-lo. Assim como encontra certo humor bastante ácido aqui. Talvez seja por conta desse humor ácido que sim, há aqui, ela é bastante crítica em diversos momentos,
por trás de um humor, é que vai fazer tudo se tornar não tão assim sufocante aqui de ser lido. Temos algumas informações aqui no livro a respeito do ECT, nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre o que significa tudo isso, né? Olha só o que temos. Os médicos dizem que o tratamento funciona sem saber exatamente por que ele funciona. Mencionam o alívio imediato para o paciente, algo que se assemelha à euforia e é interpretado como uma melhora. A eletroconvulsoterapia começou a ser utilizada em 1938 por um psiquiatra italiano, inspirado no que ele observara num matadouro. Ele percebera como os suínos agitados se acalmavam ao receber choques elétricos. Já sei, vamos fazer isso com seres humanos mais frágeis, seres humanos que não conseguem falar por si mesmos. Vejam esse humor ácido aqui por trás, bastante crítico. Ela também vai falar sobre a maternidade, porque como eu disse, ela é mãe de 4 e aí acaba que temos passagens muito difíceis de lidar aqui, fora as passagens nas quais ela relata o tratamento em si. Olha só então na página 103 o que temos a respeito da maternidade. Ali, demasiadamente próxima de seus corpinhos atônitos em crescimento, de seus olhares desinquietos, eu já não era mais a mãe deles, mas sim outra pessoa, alguém de quem eles sentiam medo e a quem não entendiam. Eu os apavorava. Eu apavorava os meus filhos. E aí nós também podemos conversar um pouquinho a respeito do que significa o título, A Pequena Outubrista. Outubrista era uma espécie, vamos dizer, uma espécie de escoteiro soviético. A narradora vai em determinado momento se deparar com uma foto de uma pequena outubrista no jornal que olhava para a câmera de uma forma que capturava imensamente a atenção. Ela era uma entre tantas pessoas, mas ainda assim solitária. Ela tinha o aspecto que eu gostaria de ter se fosse capaz de alguma coisa. Pequena outubrista, pioneira, pensei. Eu queria ser como ela e me devotar a coletividade. Ela viu a si própria naquela imagem, então estampada no jornal. Rolou essa identificação e justamente essa vontade de se devotar à coletividade. O que talvez isso significava então? De qualquer forma, aqui nós temos esse aspecto da solidão, então. Em meio a tantas pessoas, ela se sente solitária. Esse debate entre os limites entre o ficcional e o verídico na literatura, nos livros, é bastante interessante e está bastante em voga hoje em dia. Quem é aqui a narradora? A gente pode dizer que é a própria autora? Podemos dizer que esse livro é uma autobiografia? A própria Linda Knausgaard vai dizer em entrevista que não, isso não é uma autobiografia, que é romance. Assim foi catalogado esse livro também. Mas de qualquer forma é interessante tentarmos traçar aí paralelos entre uma e outra, entre o que é então real, o que é ficcionalizado. Vixe, isso é um debate aí longuíssimo e muito bonito na literatura. De qualquer forma, aqui está um livro que pode te proporcionar uma experiência muito bonita com a literatura, de tentar entender o outro, de gerar empatia em você. Não é fácil, mas ainda assim a narrativa ela é bastante envolvente. Vai dizer aí pra gente o que tinha pra dizer. Ou seja, é uma crítica bastante pungente à psiquiatria ou pelo menos a certos tratamentos que na verdade não são tratamentos coisa nenhuma. E agora vou agradecer a presença dos madrinhos aqui na existência do Literaturice, que são os seguidores que apadrinharam, que apoiam o meu trabalho aqui, que recebem em troca recompensas exclusivas, literárias e lindíssimas, nessa comunidade literária que é só amor. Se você ainda não conhece a campanha de financiamento coletivo aqui do Literaturice, acesse padrim.com.br/Literaturice e veja todas as recompensas que você pode ganhar aí em troca de se tornar um madrinho do Literaturice, uma junção de madrinha com padrinho. Vou deixar aqui no box de descrição um link para onde você pode encontrar esse livro para compra e um outro link no qual você encontra um trecho do livro publicado no site da Piauí. Ali também está o meu Instagram, que é onde hoje, dia 13 de novembro de 2020, vai sair um super sorteio de um exemplar do livro junto com um box de Harry Potter desse novão lindão comemorativo. Então não perca esse sorteio, a gente vai se falando aqui no Literatura, espero que vocês tenham gostado da minha super indicação de hoje. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!